Existe um comportamento silencioso que faz as pessoas te respeitarem, mesmo quando você não percebe. E o mais curioso é que quase ninguém nota quando está diante dele. Não é sobre falar alto, impor medo ou tentar chamar atenção o tempo inteiro. Na verdade, muitas das pessoas mais respeitadas socialmente quase nunca são as mais barulhentas da sala. Elas não precisam provar valor a cada minuto, não disputam validação e nem desperdiçam energia tentando convencer os outros de quem são. Ainda assim, quando elas falam, o ambiente muda. Quando se afastam, sua ausência pesa. E quando tomam uma decisão, dificilmente são ignoradas. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Ou talvez o mais inquietante seja perceber que durante anos você tentou conquistar respeito da maneira errada sem perceber. Porque a maioria das pessoas cresce acreditando que será respeitada ao agradar todo mundo, estar sempre disponível, evitar conflitos e dizer sim para não decepcionar ninguém. Mas a realidade do comportamento humano funciona de outro jeito. E é exatamente aí que muita gente se desgasta emocionalmente, se sente invisível nas relações, desvalorizada no trabalho, ignorada socialmente e até substituída facilmente por pessoas que nem parecem tão melhores assim. Neste vídeo, você vai entender quais comportamentos despertam respeito de forma natural, porque certas atitudes mudam completamente a forma como as pessoas enxergam você e quais sinais psicológicos fazem alguém transmitir presença sem precisar forçar autoridade. E existe um detalhe específico no final desse vídeo que explica por que algumas pessoas conseguem ser valorizadas em qualquer ambiente, enquanto outras passam a vida inteira tentando serem levadas a sério. Antes de continuar, comenta uma palavra que descreve como você está se sentindo agora. Pode ser cansado, confuso, sozinho ou qualquer outra que vier na sua mente. Parece simples, mas às vezes uma única palavra revela mais sobre alguém do que horas de conversa. E se durante o vídeo você perceber algo que faz sentido para sua vida, deixa o like e se inscreve no canal. Isso mostra que esse tipo de conteúdo realmente merece continuar chegando até você. Tem uma cena que acontece todos os dias e quase ninguém percebe o quanto ela revela sobre poder, respeito e comportamento humano. Talvez você já tenha vivido isso. Você está conversando com alguém, expondo uma ideia, contando algo importante e de repente a pessoa te corta no meio da frase. Não foi agressivo, não foi explícito, mas aconteceu. E o pior é que, muitas vezes, você imediatamente tenta recuperar espaço. Fala mais rápido, explica melhor. Tenta terminar o raciocínio como se estivesse correndo atrás da própria presença. Só que existe um detalhe psicológico muito forte nisso tudo. Pessoas emocionalmente inseguras costumam sentir necessidade constante de serem validadas em tempo real. E é exatamente aí que muita gente perde o respeito sem perceber. Porque respeito raramente nasce da insistência. Na maioria das vezes, ele nasce da estabilidade. Da sensação de que você não precisa implorar atenção para existir. E olha como isso aparece no cotidiano. Tem gente que manda mensagem e fica ansiosa porque a outra pessoa visualizou e não respondeu. Tem gente que muda totalmente o jeito de falar dependendo de quem está na roda. Tem gente que aceita piadas desconfortáveis só para continuar pertencendo ao grupo. Aos poucos, sem notar, a própria personalidade vai ficando pequena dentro das relações. E o mais assustador é que isso quase nunca começa por fraqueza. Começa pelo medo silencioso de ser rejeitado. Agora pensa naquela pessoa que parece calma mesmo quando o ambiente fica estranho. Ela não tenta vencer toda discussão. Não fala por cima dos outros. Não fica se defendendo o tempo inteiro. E mesmo assim, ninguém trata ela como alguém fraco. Pelo contrário, existe uma presença ali. Uma firmeza difícil de explicar. Isso acontece porque o cérebro humano presta atenção em coisas que quase ninguém percebe conscientemente. Pequenas reações, microexpressões, o jeito que alguém lida com pressão social. Estudos sobre comportamento mostram que pessoas emocionalmente centradas transmitem mais autoridade justamente porque não parecem desesperadas para controlar a percepção dos outros. E isso muda completamente a forma como elas são tratadas. Repara como algumas pessoas entram num ambiente sem fazer esforço nenhum e ainda assim chamam atenção. Não é carisma exagerado. Não é arrogância. É a ausência de necessidade. E a ausência de necessidade gera impacto psicológico. Porque quando alguém parece confortável consigo mesmo, os outros automaticamente sentem que existe valor ali. Agora o contrário também é verdadeiro. Quanto mais alguém tenta provar valor o tempo inteiro, mais o ambiente sente insegurança escondida por trás daquela tentativa.
E talvez uma das maiores armadilhas sociais de hoje seja justamente essa obsessão invisível por aprovação. Tudo parece uma disputa silenciosa por aceitação. Quem posta mais? Quem responde mais rápido? Quem agrada mais? Quem é mais engraçado? Quem é mais aceito pelo grupo? Só que no meio disso tudo, muita gente vai perdendo uma coisa essencial: a autenticidade emocional. E quando alguém perde isso, começa a viver em função da reação dos outros. O humor depende da mensagem que chegou. A autoestima depende do elogio. A confiança depende da validação externa. É cansativo. E o corpo sente. A mente sente. Tem gente que chega no final do dia emocionalmente drenada sem entender o motivo. Mas no fundo passou horas tentando manter uma imagem social aceitável para não ser excluída. O problema é que pessoas realmente respeitadas não vivem ajustando a própria personalidade para caber em todo lugar. Elas entendem uma coisa muito desconfortável, mas libertadora. Nem todo mundo vai gostar delas e tudo bem. Quando alguém aceita isso de verdade, algo muda na postura, no olhar e até na forma de falar. Só que existe um comportamento ainda mais silencioso, quase invisível, que faz algumas pessoas serem impossíveis de manipular emocionalmente, mesmo sem levantar a voz. Existe uma coisa que quase ninguém percebe no começo das relações. As pessoas testam limites o tempo inteiro. Não necessariamente por maldade. Muitas vezes isso acontece de forma automática, quase instintiva. É naquele amigo que sempre atrasa porque sabe que você vai esperar. Na pessoa que só te procura quando precisa de alguma coisa. No colega que faz uma piada desconfortável e depois observa sua reação com aquele sorrisinho discreto. Parece pequeno, mas são nesses momentos que o cérebro humano decide como vai tratar você dali pra frente. E aqui entra uma verdade difícil de aceitar. Muita gente perdeu o respeito dos outros tentando ser boa demais, tentando não incomodar, tentando ser compreensiva o tempo inteiro. Só que existe uma diferença enorme entre ser gentil e ensinar as pessoas que elas podem ultrapassar você sem consequência nenhuma. O problema é que quem vive buscando aprovação normalmente percebe isso tarde demais, porque no começo parece que está funcionando. Você evita conflito, ajuda todo mundo, se adapta, releva situações, mas aos poucos começa a sentir algo estranho. As pessoas não levam mais sua palavra tão a sério. Interrompem você com facilidade. Cancelam compromissos sem peso na consciência. Ignoram mensagens. E você fica tentando entender onde errou, quando na verdade o desgaste começou justamente no momento em que você ensinou que aceitaria qualquer coisa para manter conexão. E sabe o que é mais curioso? Pessoas emocionalmente fortes quase nunca precisam anunciar limites o tempo inteiro. O comportamento delas comunica isso antes mesmo das palavras. Tem gente que transmite uma energia silenciosa de que não aceita desrespeito. Não porque ameaça, grita ou tenta dominar o ambiente, mas porque não negocia a própria dignidade para ser aceita. E isso muda completamente a dinâmica social. Repara numa cena comum. Alguém faz um comentário inconveniente no grupo. A maioria ri sem graça, tenta aliviar o clima ou finge que não sentiu. Mas existe aquela pessoa que simplesmente olha, mantém a calma e não entra no jogo. O ambiente inteiro percebe. Porque maturidade emocional cria um desconforto estranho em quem está acostumado a manipular pela pressão social. E isso tem muito a ver com o comportamento humano. Estudos mostram que pessoas com postura emocional estável costumam ser vistas como mais confiáveis, mais competentes e até mais influentes socialmente. Não porque falam mais alto, mas porque suas reações não parecem desesperadas. Elas não entregam o controle emocional na mão de qualquer situação. E hoje isso virou algo raro. Muita gente vive reagindo por impulso. Qualquer crítica vira uma crise. Qualquer rejeição vira desespero. Qualquer afastamento vira obsessão mental. Só que pessoas respeitadas entendem algo fundamental. Nem toda situação precisa de uma reação imediata. Talvez por isso algumas pessoas tenham uma presença tão forte sem fazer esforço. Elas não estão tentando vencer toda a conversa. Não disputam atenção como se estivessem lutando por sobrevivência emocional. Existe uma calma ali, uma sensação de autocontrole. E o mais interessante é que isso não nasce da frieza. Nasce da capacidade de não depender da aprovação constante dos outros para se sentir válido. Só que chegar nesse ponto não é simples. Principalmente hoje, quando quase tudo parece incentivar dependência emocional silenciosa. Redes sociais transformaram validação em recompensa instantânea. Visualizações, curtidas, respostas rápidas.
Tudo parece alimentar a necessidade de ser confirmado o tempo inteiro. E sem perceber, muita gente começa a medir o próprio valor pela reação alheia. O problema é que quanto mais alguém depende disso, mais vulnerável fica socialmente. Porque pessoas manipuladoras percebem carência emocional com facilidade. Percebem quem tem medo de perder conexão, quem evita desagradar, quem aceita migalhas emocionais só para não ficar sozinho. E é exatamente nesse ponto que muita gente começa a entender porque algumas pessoas conseguem ser respeitadas em qualquer ambiente, mesmo falando pouco. Talvez uma das coisas mais estranhas sobre o comportamento humano seja que as pessoas valorizam mais quem não parece desesperado para ser valorizado. Parece contraditório, mas acontece o tempo inteiro. E quando você começa a reparar nisso, passa a enxergar certas relações de um jeito completamente diferente. Pensa em alguém que vive tentando agradar todo mundo, sempre disponível, sempre correndo atrás, sempre iniciando conversa, sustentando assunto, tentando manter conexão viva sozinho. No começo pode até parecer dedicação, mas depois de um tempo o cérebro das pessoas começa a interpretar aquilo como excesso de necessidade emocional. E isso muda a dinâmica da relação sem ninguém perceber conscientemente. Porque presença demais, quando vem carregada de carência, perde impacto. Agora compara isso com aquela pessoa que não força espaço na vida de ninguém. Ela conversa, participa, demonstra interesse, mas não transforma atenção em necessidade vital. Se afastou, ela continua vivendo. Demoraram para responder? Ela não entra em colapso mental. Cancelaram um plano? Ela não sente que perdeu o próprio valor. E existe algo extremamente poderoso nisso. Pessoas assim passam uma sensação rara hoje em dia, suficiência emocional. E o cérebro humano respeita profundamente quem demonstra que consegue existir sem implorar pertencimento. Só que existe um detalhe importante aqui. Muita gente confunde independência emocional com frieza, arrogância ou isolamento. Mas não é isso. Tem gente que vira distante porque criou medo de se decepcionar. E isso não é força emocional, é defesa. É diferente daquela pessoa que continua leve, educada, presente, mas não abandona a própria paz para manter conexão com alguém. E talvez esse seja um dos sinais mais fortes de maturidade psicológica. Saber se relacionar sem perder a si mesmo no processo. Porque olha o que acontece com muita gente hoje. A pessoa entra no relacionamento, numa amizade ou até num grupo social e começa a desaparecer aos poucos. O jeito de falar muda. Os gostos mudam, as opiniões somem. Tudo começa a girar em torno de ser aceito. E no início quase ninguém percebe. Mas depois vem aquela sensação estranha de vazio, como se estivesse vivendo um personagem o tempo inteiro. E isso desgasta demais a mente. Não é à toa que tantas pessoas se sentem emocionalmente cansadas mesmo sem esforço físico nenhum. O corpo pode estar parado, mas a mente passou o dia inteiro tentando manter a aprovação social. Tentando parecer interessante, tentando não ser esquecida. Agora pensa numa cena muito comum. Você manda mensagem para alguém e a pessoa demora horas para responder. Dependendo do seu estado emocional, aquilo pode destruir completamente sua paz. A mente começa a criar histórias. Será que falei algo errado? Será que perdeu o interesse? Será que tem outra pessoa? E olha como isso é forte. Uma simples notificação consegue controlar o humor de alguém por horas. Só que pessoas emocionalmente centradas vivem diferente. Elas entendem que nem tudo é rejeição, nem todo silêncio é abandono, nem toda distância significa perda. E essa estabilidade muda completamente a maneira como são vistas socialmente. Porque pessoas que não entram em desespero facilmente transmitem segurança. E segurança emocional é uma das coisas que mais geram respeito no comportamento humano. Talvez porque hoje ela esteja ficando cada vez mais rara. O mundo inteiro parece acelerado, ansioso e emocionalmente dependente de estímulos rápidos. Todo mundo quer resposta imediata, validação imediata, atenção imediata. Mas quem aprende a controlar a própria mente no meio desse caos começa a desenvolver uma presença diferente, mais firme, mais silenciosa, mais difícil de manipular. E é exatamente nesse ponto que muita gente finalmente entende que respeito nunca teve a ver com parecer mais forte que os outros, mas com não abandonar a si mesmo para ser aceito. No fim das contas, o comportamento que faz as pessoas te respeitarem quase nunca é o que a maioria imagina. Não é falar mais alto. Não é tentar parecer superior. Não é vencer toda discussão, responder tudo na hora ou provar valor o tempo inteiro.
O verdadeiro respeito começa a aparecer quando você para de abandonar a própria identidade para ser aceito. Quando aprende a ficar em silêncio sem sentir que perdeu. Quando entende que nem toda rejeição precisa virar uma crise emocional. Quando percebe que sua paz vale mais do que a necessidade constante de aprovação. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas deixam marcas tão fortes sem fazer esforço. Elas não vivem implorando atenção. Não moldam a personalidade dependendo de quem está olhando. Não transformam carência em prioridade. Existe uma firmeza nelas. Uma estabilidade silenciosa. E o mais curioso é que o mundo inteiro percebe isso, mesmo quando ninguém comenta diretamente. Porque, no fundo, seres humanos sentem quando alguém está confortável consigo mesmo e também sentem quando alguém está desesperado para ser validado. É por isso que pessoas emocionalmente equilibradas costumam ser mais respeitadas naturalmente. Elas não entregam o próprio valor na mão das reações alheias. Não deixam uma mensagem ignorada destruir o dia inteiro. Não mudam completamente quem são só para continuar pertencendo a certos ambientes. E talvez essa seja uma das maiores formas de poder psicológico hoje em dia. Conseguir permanecer inteiro num mundo que tenta o tempo todo fazer você depender da aprovação dos outros para se sentir suficiente. Então, talvez a pergunta mais importante não seja como fazer as pessoas me respeitarem. Talvez a verdadeira pergunta seja: em que momento da vida você começou a acreditar que precisava se diminuir para não perder conexão com os outros? Porque quando alguém finalmente entende o próprio valor, algo muda de forma silenciosa. A postura muda, o olhar muda, a energia muda. E sem precisar anunciar nada, o mundo começa a responder diferente.